e tinham os seus pergaminhos, os seus livros de magia. Então, quando eles verificaram que era necessário ter uma vida de dedicação, eles resolveram abandonar tudo o que ligava a eles àquelas velhas práticas. Então, traziam seus pergaminhos de magia e queimavam-os publicamente. Atos 19, 19. E o texto afirma que esses livros, esses pergaminhos, eram valiosíssimos e, quem sabe, talvez, eles pudessem até vender, né? Vender e usar o recurso para si ou para benefício da igreja. No entanto, uma coisa importante considerar, meu irmão: aquilo que não lhe edifica, aquilo que não serve para você, aquilo que não lhe aproxima de Deus, também não serve para ninguém. Então, a atitude deles foi romper com esses laços que ligavam eles ao passado e assim evitar de que, diante de algumas circunstâncias, eles tivessem ali, de repente, uma vida dupla, né? Servindo a Deus, mas ainda praticando suas velhas ações de paganismo. A partir de agora, meus irmãos, nos deteremos a análise do terceiro e último texto que integra a nossa nona lição. O terceiro texto, ele enfatiza a viagem de Paulo de Éfeso para Jerusalém, ou seja, ele já vai caminhando para o término dessa terceira viagem missionária. É importante enfatizar que esse texto, ele engloba o capítulo 19, versículo 21 de Atos dos Apóstolos e se estende até Atos 21 e 16. Recomendo que, se você não fez essa leitura bíblica, do texto bíblico, você possa parar a aula um momento e faça a leitura dessa referência bíblica, porque isso ajudará na compreensão do que será ministrado. Então, Paulo completou 3 anos de ministério em Éfeso. Paulo desempenhou um grande ministério entre os efésios. Aquele desejo que não fora realizado durante a segunda viagem missionária fora realizado com excelência, com eficácia, nessa terceira viagem missionária. E Paulo já entendia que era o tempo de retornar para Jerusalém. Precisamos entender, irmãos, que todas as coisas têm um tempo. Nosso ministério, aquilo que fazemos para Deus, também existe um tempo. Nós não sabemos o tempo que Deus determinou para todas as coisas. Então, no entanto, sabendo que, de fato, o tempo determinado por Deus é uma realidade para mim e para você, façamos hoje tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, a fim de que, ao término dessa oportunidade que o Senhor está nos confiando, possamos agradecê-lo por não termos sido negligentes à sua chamada e rebeldes àquilo que ele desejou para nós. E ao término do tempo que ele nos concedeu, nós possamos louvar a Deus por não termos sido negligentes à chamada e à missão que ele nos outorgou. Pense nisso, sirva a Deus com alegria, faça aquilo que vier às suas mãos, porque isso com certeza glorifica o nome de Deus. Então, o espancamento dos 7 filhos de Seva em Éfeso abriu os olhos aos novos crentes que notaram o poderoso conflito entre Deus e o mal. Por isso que eles traziam os seus livros de magia e queimavam ali publicamente. Isso os levou a fazer uma ruptura clara e pública com o seu passado maligno. O céu ficou preto com a fumaça de seus livros de magia. Os efésios romperam publicamente com o passado, queimando as pontes entre si e o pecado. Agora, a igreja em Éfeso estava bem e Paulo já tinha condição de seguir em frente. Logo, Paulo decidiu mudar-se para Jerusalém. Na hora certa, ele visitou igrejas que plantara nos distritos da Macedônia e Acaia. No entanto, o fato importante é registrado por Lucas em Atos, a partir do capítulo 19, os versículos 23 a 31. Antes de Paulo ausentar-se de Éfeso, aconteceu ali um grande tumulto. E que tumulto foi esse? Nós falamos anteriormente que a cidade de Éfeso tinha um grande templo, o
templo dedicado à deusa Diana. E ali acontecia não somente a visitação ao templo e a prostituição ritual, prostituição cultual. Logo, existia também um comércio que girava em torno daquele paganismo, daquela religiosidade pagã. E nesse momento em que Paulo pensava em sair de Éfeso, Demétrio, um ourives de prata e de ouro, ele que, como outros, fabricava as imagens, fabricava os nichos e vendiam, ele foi até os oficiais acusando que a pregação de Paulo estava trazendo um prejuízo não apenas financeiro para os fabricantes de imagem, mas que a pregação do evangelho, o ministério de Paulo, também comprometeria o funcionamento do templo de Diana, Atos 19, 24 e 27. Assim, meus irmãos, depois de toda essa explanação, muita discussão, muito discurso, oriento que os irmãos leiam o texto bíblico para compreender melhor. Aqueles moradores levantaram as mãos, fazendo alusão a Diana, gritando: grande é a Diana dos Efésios, Atos 19 e 28. Diante de toda aquela situação, já que havia ali uma manifestação pública notória que comprometia a paz da cidade, as autoridades oficiais apaziguaram a situação e despediram o ajuntamento. Atos 19, 35 a 41 faz referência a esse fato. E Paulo, despedindo-se dos discípulos, foi para a Macedônia, Atos 20, versículo 1. Chegando em Troades, meus irmãos, Paulo reuniu-se com a igreja em um cenáculo e estendeu a sua pregação até meia-noite. E o texto de Atos, capítulo 20, versículo 7 a 18, fala que por Paulo ter se alongado na sua pregação, estava pregando até meia-noite, no terceiro andar, em uma janela, havia um jovem por nome Eutico, e esse, tomado por sono, caiu da janela, dado como morto. Paulo vai até ele, traz ele de volta à vida, e isso gera grande alegria naqueles irmãos. De Mileto, Paulo manda chamar os anciões da igreja que estava em Éfeso e faz as suas últimas considerações àqueles anciãos. Orientou que eles tivessem cuidado com o rebanho que Deus havia confiado a eles. Atos capítulo 20, 18 a 31. Também, naquele momento de despedida, o apóstolo Paulo ele ressaltou a sua conduta ilibada, altruísta, enquanto esteve com aqueles irmãos em Éfeso. Paulo faz uma defesa própria, afirmando que não havia usurpado ninguém, que tinha agido com honestidade e que aqueles irmãos eram testemunhas de tudo isso. Atos 20, 32 a 35. Diante de tudo isso, finalizando já esse momento, Paulo pôs-se de joelho e orou com eles. Irmãos, interessante esse versículo, Atos 20 e 36, porque ele é enfático de que Paulo orou com eles. O líder ele precisa ter essa prática, ele precisa desenvolver essa habilidade, não só de orar por si, orar no seu secreto, mas orar com os irmãos, orar com a liderança, orar com aqueles que lhe foram confiados. Então, Paulo pôs-se de joelho e orou com eles. Os irmãos, naquele momento de despedida, abraçaram a Paulo e choraram por sua partida e também pela declaração que Paulo tinha lhes feito, porque Paulo disse que aqueles irmãos não veriam mais o seu rosto. Realmente, aquele era um momento de despedida, um momento marcante. Atos 20, 37 a 38. Posteriormente, quando estava preso em Roma, aí Paulo ele envia uma carta à igreja de Éfeso, a esses irmãos que lá estavam. Ao chegar em Cesareia, irmãos, algo extraordinário aconteceu. Deus é aquele que revela o futuro. Deus é aquele que orienta os seus servos para que eles possam preparar-se e entender o que virá depois. O nosso Deus é aquele que se revela dia após dia.
E ali, estando em Cesareia, o profeta Ágabo, tomado pelo Espírito Santo, revelou que quando Paulo estivesse em Jerusalém, ele seria preso e entregue aos gentios. Essa referência deixa entender que, estando em Jerusalém, Paulo seria preso e levado a Roma. Isso nós podemos verificar em Atos 21, 10 e 11. E finalizando a nossa lição, o autor comenta que, resoluto, não temendo o que iria acontecer, porque ali foi intercedido, a Saulo foi orientado que ele não fosse a Jerusalém, considerando que ali ele sofreria também e que o seu fim seria a prisão. Paulo, irmãos, ele foi resoluto na decisão, não temeu o que iria acontecer, aceitou aquilo que o Senhor já havia revelado para ele, traçado pelo seu ministério, e Paulo, então, vai de Cesareia e chega em Jerusalém. Nós podemos verificar em Atos 21, versículo 15. Bom, meus irmãos, finalizamos assim a nossa 9ª lição, o nosso 9º encontro. Desejamos que o Senhor continue te abençoando e persevere servindo ao Senhor com alegria. Faça tudo que Deus colocou em suas mãos, entendendo que o Senhor tem um plano especial para cada um de nós. O apóstolo Paulo sai de Cesareia, vai agora para Jerusalém, sabia que lá ele seria preso, mas tudo era um plano de Deus, porque Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, ele tem essa intenção de mostrar o desenvolvimento da igreja a partir de Jerusalém até Roma. E a partir desse momento em que Paulo fora preso em Jerusalém, iniciará a sua trajetória até Roma. No entanto, isso estudaremos na nossa próxima lição. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Amém.